aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá dividido aqui em 4 partes, não é um dossiê, ainda não vamos falar sobre a turminha das ONGs que estão atuando aí, inclusive contra a anistia, porque nas últimas horas tivemos algumas movimentações aí muito curiosas que atingem Bolsonaro. O Estadão vindo aí para falar que Lula precisa de Bolsonaro elegível. Isso se conecta com a editorial do Estadão de hoje, né? O Estadão publicou 2 coisas, algumas movimentações de redes sociais, algumas percepções até vindas da esquerda, que eu acho que apontam mais ou menos nessa direção, né? Que, enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse tópico. Quero falar sobre a ideia do advogado de Bolsonaro na Globo News, mais os comentários que rolaram na Globo News envolvendo aí debates, né? Narrativas nas redes sociais. E ontem também rolou mais desdobramentos de uma confusão que eu acho que é muito saudável. Soberanistas de um lado, liberais do outro. A turma seguiu indo pra cima do Felipe Barros. Felipe Barros respondeu algumas coisas ontem. Tem algumas notícias bem interessantes também. Tem uma foto, nossa. Eu coloquei ali a foto, né, do Brasil acorrentado. Mas tem uma foto. Acho que a foto do... devia ser a foto do vídeo, né? Tem uma foto do Haddad com seus amigos. Sensacional. E relembrar umas coisinhas pra vocês também, que aconteceram em verões passados. Para depois a gente falar de algumas coisas ligadas à economia. E o final, não sei se vai dar, mas envolve a questão do marco civil da internet, censura do amor. Mas vamos que vamos para ver se dá para comentar sobre tudo. E eu já vou começar dando play aqui. Paulo Bueno, advogado de Bolsonaro, teve lá na Globo News. Eu sou totalmente favorável, né? Aí... dar entrevistas, escrever artigos na Folha de São Paulo, como o Bolsonaro fez, desde que você saiba, né, utilizar esse espaço a seu proveito. E eu acho que o advogado de Bolsonaro fez isso. Eu realmente achei que ele mandou bem demais. Vamos aqui ouvi-lo juntos. A gente vai dando aquele pause para dar aquela comentada. Mas veja só. Presidente da República e na cobertura jornalística, conversando com todo mundo que o senhor sabe que eu converso, eu acompanhei de perto aquele governo. E o próprio presidente fazia questão de dizer para todo mundo que ele não ia ser um presidente banana. E que as medidas e decisões passavam por ele. E se não passassem, tchau, rua. Vamos assim, é crível que o presidente não soubesse o que estava acontecendo no Palácio para medidas que fossem, ao fim e ao cabo, beneficiá-lo. André, é crível que as pessoas o abordassem com todo tipo de proposta. E é fato que ele não aderiu a elas. Isso é fato. É crível que ele não soubesse... Não aderiu de golpe, ou não deu certo? Não aderiu. Não aderiu, Otávio. Se ele quisesse aderir a isso, eu digo e repito para todo mundo. Vamos supor que essa narrativa, porque eu sempre uso a expressão narrativa para essas 884 páginas, porque, a meu ver, elas são contaminadas pela falta de imparcialidade objetiva, tanto do ministro que a conduz, quanto dos investigadores a quem ele colocou. Imparcialidade objetiva, porque é público e notório. Mas todo mundo queria dar golpe, queria dar golpe e o Bolsonaro não aderiu. Estou dizendo todo mundo, espera um pouquinho. Muita gente. Sejam alguns. Ele nunca aderiu. Você vê como a galera força, né? Todo mundo, cara. Todo mundo é muita gente. Não muita gente quantos? Quantas pessoas, gente, fazem parte do primeiro escalão do governo? Agora, porque colocaram no meio até padre tá no meio. Deu o quê? 36 indiciados. Até padre no meio. Valdemar, outras pessoas. Todo mundo. Tá forçando a barra, né, irmã? Não, mas que maioria. Aí, veja a resposta do advogado. Não aderiu nem a uma proposta de estado de defesa. Então por que ele não denunciou essas propostas que ele recebia? Veja, não era obrigação dele denunciar se aquilo ali não tivesse, Mas de não fato... tem uma obrigação ética, o senhor acha? Não, eu acho o seguinte, André, vamos lá. E aí eu posso usar essa tua pergunta em relação a Freire Gomes e Batista Júnior, seguindo a narrativa que está ali colocada. De duas uma. Ou havia algo muito grave... Então, os 2 ministros já deveriam ter feito uma denúncia naquele... Comandantes. Os 2 comandantes. Porque eu ainda estou na época que havia ministro da Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Ainda estou entregando a idade aqui. Os 2 comandantes de força, se vissem ali de fato uma ameaça real e concreta, teriam o dever jurídico de atuar. Ou
Se não viram, se viram naquilo simplesmente uma elucubração acromática que não chegava a colocar em risco alguma coisa, não faziam nada, como de fato não fizeram. Então todo mundo prevaricou. Então, de duas uma. Ou eles são coautores por omissão, na medida em que tem o dever jurídico de impedir, ou então não se tinha nada que julgasse, que trouxesse uma gravidade objetiva ao ponto deles intervirem. E aí? Batista Júnior e Freire Gomes são coautores? Porque se omitiram? Ou eles não viram nada demais? Aí a turma da Globo perdeu o chão, né? E o curioso, eu não coloquei aqui no vídeo, quem já comentou essa semana, para não ficar repetitivo. Cláudio Dantas. Alguém vai me falar que Cláudio Dantas é bolsonarista? Olha aqui para um lado e para o outro. Cláudio Dantas, obviamente, ele vem tentando, né, surfar na militância bolsonarista, tá meio aí isolado na direita, mas independente disso, ele não é um bolsonarista. Cláudio Dantas escreveu um texto onde ele comenta, né, eu li o relatório aqui meio diagonal, pai lendo, porque não vai conseguir ler todo num dia só, e ele falou o seguinte, uma coisa que chamou muito a minha atenção é que o relatório aponta que o depoimento do Freire Gomes e do Batista Júnior são centrais para você entender de tudo que está acontecendo. Só que quando você vai olhar no relatório, não tem no relatório da PF o relatório de ambos. O depoimento deles é central, tá? Mas e para a gente ler? Não tá no relatório. Então, assim, são coisas curiosas que acontecem no Brasil, né? E aí vai um advogado lá, fala essas coisas, a gente fica aqui se questionando. Eu, pelo menos, me questiono bastante, né? Eu estou em busca da verdade. Mas vamos continuar. Quero lembrar, inclusive, eu acho que foi o Valdo que falou sobre o artigo 142, né? É interessante, porque esses mesmos comandantes de força, o da Marinha, o do Exército, Freire Gomes, e o da Aeronáutica, Batista Júnior, no dia 11 de novembro, redigiram e assinaram e publicaram uma carta legitimando as manifestações na porta dos quartéis, dizendo que era um direito constitucional de livre manifestação não violenta, de crítica aos poderes, de crítica às instituições. Citam isso textualmente e se colocam como poder moderador. Está lá no primeiro parágrafo dessa carta que, bom, são tantos episódios a gente vai esquecendo. Mas, se o assinante quiser olhar, está na página da FAB. Que coisa, né? Curioso. Ele fala mais coisas também. Esse foi o vídeo que mais circulou na turma da direita. Eu só coloquei para comentar sobre isso, né? Eu acho importante essa ocupação de espaços, desde que você saiba utilizar a seu proveito. Você não pode deixar a imprensa falando sozinha. Você tem que ir para lá. Nada vai gerar isso daqui, né? O fato político. O que é o fato político? É um recorte onde o advogado de Bolsonaro vai na Globo News. Uma coisa, imagine se o advogado de Bolsonaro tivesse de camiseta regata, no sofá da casa dele, olha, com dois queixos, segurando o celular na vertical, falando, galera, deixa eu explicar pra vocês aqui, aconteceu isso, isso e isso. Você acha que esse vídeo ia ter um alcance grande? Com a câmera ruim e tudo mais? Agora, quando ele vai lá e ele está rebatendo um jornalista da Globo, o que é que tem um peso maior? Também na hora que a pessoa está acompanhando. Então, assim, é importante. Mas volto a falar. Tem que saber aproveitar a oportunidade. Não é só ir e depois colocar os pés pelas mãos. Continuando aqui, para falar um pouco do inquérito, né? Você vê que curioso. Sempre a Globo e a Bela Mega. Ela tem todos os bastidores, rapaz. Polícia Federal analisa mais de 2.000 áudios de celular de homem que tentou, né? Explodiu. O cara tá com fogo de artifício, Bela Megali. Tu tá forçando a barra, viu, Binha? Aí colocou ali a foto. Olha a foto. Eduardo com tio França. Aí o Eduardo comenta, né? Rapaz, não tem os registros, né? As imagens das câmeras do Ministério da Justiça à noite de janeiro. Não tem imagens das câmeras do aeroporto de Roma. Não tem imagens do celular do Adélio e dos advogados, mas tem imagem do celular do tio França. Mais uma vez, um vazamento seletivo de inquérito sigiloso para a imprensa com a intenção de me atacar. O tal tio França tirou fotos na câmara com vários políticos, mas apenas comigo foi vazada.
Se a PF buscasse a verdade e não narrativas, veria que tiro dezenas, centenas de fotos como esta em um dia normal na Câmara. Da mesma forma que o tio França entrou na Câmara, ele também entrou no Supremo e tirou foto no plenário. O próprio deputado Jorge Goetten chamou o tio França de grande amigo e disse que o recebeu em seu gabinete. Mas não vende clique e não ajuda a criminalizar Bolsonaro, que é o papel da Globo. Voltando à fala dela, para falar de algo que a gente já comentou, e aqui o bacana é que tem um gráfico, para vocês realmente verem, né? Não é uma tese furada, é caso concreto. Aqui é basicamente a fala completa. A gente viu o final dessa fala no outro dia, mas aqui é a fala completa, disso que foi lá atrás, do cara da Quest. Ele comentando aí sobre o impacto nas redes sociais, sobre o indiciamento de Bolsonaro, inquérito do golpe e tudo mais. Veja só. Mas nesse mundo de bolhas, em que as narrativas são disputadas o tempo inteiro, acompanhar a evolução desse debate, acho que ajuda a compreender em que lugar a gente está nesse momento. Então, eu queria mostrar 3 exemplos. O primeiro é esse. A gente fez uma conta, André, da repercussão do inquérito do golpe, considerando todas as redes sociais que são monitoradas pelo time de inteligência da Quest. Estou falando aqui do X, do Facebook, do Instagram, do TikTok, né, que são redes importantes para monitorar isso. E olha que curioso. Quando a gente olha comparativamente a outros assuntos que ganharam repercussão, a gente vê que o 8 de janeiro, desde o começo do governo Lula, continua sendo o assunto que teve o maior volume de menções por dia, em média. É muita coisa, né? Nós estamos falando aqui na casa de milhões, 2,2 milhões de menções dia, lá, um evento que aconteceu em janeiro de 23. Lembrando que esse gráfico não está organizado no tempo, está organizado em torno do que foi mais comentado. Depois vem o caso da Operação ABIN, a declaração do Lula sobre Israel. Ou seja, André, o inquérito sobre o golpe e todos os seus assuntos correlatos está ali em 5º lugar, desde o começo do governo Lula, como o assunto mais comentado, né? Isso já é um sinal de que não se trata de um evento que tem tido capacidade de mobilização e engajamento da sociedade como um todo, né? Você vê que outros assuntos, inclusive de política externa, como o caso de Lula e Israel ali, a questão envolvendo Hamas, ficou à frente, né? A Operação Tempus Veritate. O que a gente está vendo aqui? O dia 19 é um dia importante, vocês estavam acompanhando isso aqui, obviamente, ao vivo, né, o que estava acontecendo, quando sai ali a notícia do envolvimento mais direto, né, de Bolsonaro, até que no dia 21 de novembro a gente tem o pico de menções e interações sobre esse assunto. Percebam vocês o seguinte, depois disso há uma queda de mobilização ao longo dos dias, o assunto só volta no dia 26 de novembro, que também é um dia importante, né, do ponto de vista ali da cobertura do assunto. Mas por que olhar para esse gráfico ao longo do tempo aí sim é relevante? Porque nos dias 19, 20, 21, logo pós ali, nós estamos no período do G20, né, o assunto está repercutindo. O que acontece depois é uma desmobilização de que parte da sociedade? Esse é que é o ponto interessante. A gente dividiu esse gráfico, Evaldo, por menções positivas, ou seja, apoiando o inquérito, e menções negativas, criticando o inquérito. Olha o que acontece. Quando a gente tem um alto grau de mobilização social nos dias 19 e 20, né, que são ali o comecinho da série histórica, a gente vê que o volume de menções dizendo, olha, esse inquérito é positivo, ele é muito mais alto. Depois disso, quando a gente viu... Muito mais alto. Calma. Muito mais alto se você olhar a linha verde, né? Mas isso só dá 3% maior do que quem estava criticando o inquérito. Queda na mobilização, depois do dia 21, acontece uma inversão. As menções passam a ser mais negativas. André, o que eu acho que esses números estão ajudando a gente a pensar? Quando a mobilização, quando o assunto surge numa dinâmica de rede social e você tem um monte de debate, você tem um envolvimento de mais gente, você tem uma certa pluralidade envolvida no debate. Depois disso, as bolhas de redes engajadas voltam a atuar. E é ali que você vê o argumento de que o inquérito é, na verdade, uma perseguição do sistema contra o Bolsonaro aparecendo com mais força nas redes sociais. Reflexo de um engajamento maior também daqueles que sempre foram mais engajados, né? Exatamente. Mas elas mais à direita. Aí tem tudo. Aí tem X, Facebook, Instagram, TikTok. E a base do governo continua sendo analógica, do ponto de vista da disputa política, enquanto a base da oposição continua sendo digital. E essa disputa Aí tem o restante do vídeo que a gente já ouviu outra vez. Você vê, a galera do lado de lá, a turma do Lula, tá monitorando tudo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Com toda a máquina de propaganda que eles possuem, com vazamentos seletivos, com a Globo, eles não conseguem ganhar no debate público, porque a mentira tem perna curta. Quando volta aqui para trás, é o que eu digo para vocês.
5 dias. Se você não tem algo novo, a narrativa acaba. Você pega aqui, dia 19, né? Que começa a gritaria. Aí depois você vem dia 21, né? Dia 20 teve meio que muita coisa, depois dia 21 tem lá, para iniciamento. Aí vai, né? 1, 2, 3, 4. Dia 26 teve alguma coisa que eu lembro que é 5. Aí já caiu de novo. E ninguém mais fala mais nada. É 5 dias. Se não tiver o que comentar, em 5 dias desaparece. Por outro lado, Lula tá apanhando em relação à questão fiscal desde o início da semana passada, com as discussões que estão acontecendo, a própria esquerda criticando sobre cortes no BPC, corte no salário mínimo, e isso não desaparece. Fora que Lula segue sendo criticado pelas pessoas da direita dia sim, dia também. O petista, ele não sabe o que está fazendo da vida dele. Não, ele está perdido, ele vai fazer o quê? Não cola mais. E quando você compara o ocorrido, e eu falei para vocês no primeiro dia, eu não tenho ferramentas para medir todas as postagens da rede social. Só que eu tenho aqueles indícios que eu olho e falo, cara, isso para mim é um indício muito grande. A postagem das 7 da manhã do Metrópolis, o breaking news urgente, todo mundo preso. Essa é a postagem que sempre engaja. Sabe? Ela sempre engaja essa postagem. Na hora que eu vi que essa postagem não pegou 60 mil visualizações, ninguém se importou. Quando você olha, né, de tudo que já aconteceu, os grandes movimentos ao longo do ano, tá em 5º lugar. 5º lugar, bicho. E aqui, porque eu acho que eles não monitoraram, eventos como a Mind. Coloca a Mind aqui para ver em que lugar a Mind fica. Coloca o episódio aqui da Dama do Tráfico para ver em que lugar do tráfico fica. Coloca o caso do Lula. Ah, não, tá aqui, ó. Eu quero falar, ó. Tá aqui, ó. A declaração de Lula sobre Israel tá aqui, ó. 3º lugar dos mais comentados. É porque aqui não tá todos os episódios do... Eu vou valendo, que se você botar, você vai ver onde que tá o engajamento e onde tá o desespero das pessoas. Mas tá aí. Não aguenta. Quem consegue comentar por mais tempo do mesmo assunto, a narrativa vai crescendo. E a direita tá aí, né? Todo santo dia em busca da verdade. Janjapalusa, deixa eu ver se o Janjapalusa tá aqui. Não tá aqui. Acho que se pesquisar direitinho aí, botasse na matemática, acho que tinha ficado na frente de muita coisa. Pesquisa do Planalto atesta impacto negativo de Janja no G20. Tomou as redes sociais. Eu conversei com uma pessoa esses dias, ela não sabe que eu sou assim, publicamente falando, né, de comentar sobre política, brasileiro. E aí ele falou, cara, tu viu, velho? Tu viu quanto a Janja gastou na festa? Tu viu o que ela fez? Eu falei, não, me conta aí. Aí o cara ficou reclamando. Rapaz, tu viu isso aqui? Aí falou da fonte. A fonte que inaugurou lá, sei lá, na Alvorada, no lugar aí do governo, né? Da casa, ele falou a casa do Lula. Não era a casa do Lula, né? Uma residência oficial. E o cara tava indignado. E aquele não era bolsonarista, mas aquele cara que fica nervoso, né? Quando vê o governo gastando dinheiro à toa. A situação do Dilma não é das melhores, mas tá muito longe disso. Aí que vem essa nota. Eu nem ia comentar de Bolsonaro hoje, eu falei, cara, eu quero muito falar esse dossiê aí pra mostrar pra vocês umas coisinhas que envolvem o nosso e tudo mais. Só que aí teve isso aqui, e teve as discussões aí em torno da direita, liberal. Eu falei, pô, não vai dar pra fugir disso daqui, porque tem muita similaridade que a gente comentou no vídeo ontem, não tem como dar esse break. Aí eu tô lendo, né, final da noite, não foi nem final da noite de ontem, eu só vi isso aqui ontem. Hoje, para buscar a reeleição, Lula precisa de Bolsonaro e Marçal elegíveis. Dividir para conquistar é ensinamento dos grandes teóricos e parece cada vez mais necessário para o atual presidente do Brasil, dado ao contexto de polarização enrijecida e um governo bastante deficitário em entregas e que tão pouco tem conseguido devolver aos seus eleitores a expectativa que gerou no último pleito com sua volta. É mesmo? O Lula? É mesmo? Tá com dificuldade deficitária em entrega? Quem poderia imaginar? Porque, segundo a Globo, é o melhor governo da história do Brasil. Lula amarga sua pior avaliação como presidente em seus 3 mandatos, mesmo tendo passado por crises do tamanho de um mensalão e outras oportunidades.
O fato é que sua reeleição vai se tornando cada vez mais difícil. E a estratégia de dividir a oposição tem se tornado cada vez mais necessária para que possa continuar no poder pós-2026. Tem algumas coisas que eu acho que eu tenho habilidade, alguma leitura de cenário. E uma delas, que eu falei para vocês também, é que isso daqui vai começar a aparecer cada vez mais, e já era previsto, que eu falava, gente, quando passar as eleições municipais, vocês já vão começar a ver as primeiras mudanças. Mas mudança para valer, para você bater o martelo e ver como é que vai estar o clima, abril. Por que abril? Dá uns 2 meses aí, né? Fevereiro e março inteiro. Ali início de abril, fevereiro e março, para ver como é que vai ficar após a divisão de comissões na Câmara dos Deputados e no Senado. Acabou a legislação, acabou a eleição, presidente da Câmara, presidente do Senado, todo mundo ocupou seus espaços, mesa diretora, comissões, aí a gente vai ver. Aí o pau vai começar a torar, para valer. Mas já tá assim. Eu acho que a situação pro Lula vai ficar assim insustentável, a não ser que ele ainda abra mais espaço no seu governo para a turminha do amor, a turma do establishment brasileiro, as elites nacionais. Você acha que tá muito? Vai piorar. Para a preocupação do entorno de Lula, além de pouca capacidade de vencer em 2024, candidatos não bolsonaristas da centro-direita foram os principais ganhadores desta contenda. Nesse interim, enfrentar uma candidatura à direita que não carregue a pecha do bolsonarismo mais duro é o grande pesadelo para Lula. Com a inelegibilidade de Bolsonaro, nomes têm surgido a rodo para ocupar essa raia e todos têm potencial destrutivo, muitos maiores para Lula do que se enfrentar um adversário conhecido. Curioso que teve a pesquisa, né? Agora da Paraná, e o único que vence Lula é Bolsonaro. Curioso isso, curioso, né? É curioso. Eu sei que na hora da eleição muita coisa muda. E a lógica desse jornalista, dessa análise, é partindo do pressuposto que esses candidatos mais à direita, eles estão na oposição, então a população, né, insatisfeita tende a votar no outro candidato, e eles não teriam a mesma rejeição de Bolsonaro. Mas o curioso é que o nome deles foi testado e eles amargam lá a lanterninha das pesquisas. Com a inelegibilidade de Bolsonaro, enfim, contra Bolsonaro o jogo é duro, mas é uma batalha de rejeições. Já contra os demais postulantes, a possibilidade de crescimento com rejeição mais diminuta, em função de terem níveis de conhecimento muito menores e espaço para a construção de imagem, o desafio ganha tons muito mais dramáticos. Fenômeno nacional, por sua participação na eleição paulistana, Pablo Marçal tem sido ventilado como player provável no jogo presidencial. Sua situação eleitoral depende dos desdobramentos jurídicos do processo que tenta caçar os seus direitos políticos. Não vai. Pablito, União Brasil, direita BTG. Felipe Sabará já foi lá, aperta a mão do André Esteves. Tá safe, não pega nada. Pode ter certeza aí que em 26 é candidato. Tem a bênção do BTG. E aí o jornalista comenta que o Marçal é bom pro Lula. Porque o Marçal, né, tem altíssima rejeição, e deveria realmente, né? Meu Deus do céu. E depois falei outros nomes, né? E ele aparece na frente de outros candidatos, como Zema, Caiado, Ratinho Júnior, enfim. Com o dólar atingindo pela primeira vez na história R$6, e com a agenda econômica que tem gerado muitas críticas, além de uma estagnação completa de mobilidade social da população, ninguém tá ficando mais rico, tá todo mundo pobre do mesmo jeito, Lula terá dificuldades até o final de seu governo, que já passa da metade do mandato, para se reerguer. Olha os termos utilizados. Para se reerguer, já caiu. Se reergue quem já caiu, né? O cara não tá mais em pé. Pesquisa do Instituto Paraná mostra que 51% dos brasileiros desaprovam a gestão federal. É curioso ele citar isso. Nessa nota ele não cita que o mesmo Instituto Paraná fez aquela pesquisa esta semana que mostra que Bolsonaro é o candidato que derrotaria Lula se a eleição fosse hoje. Sendo que 42,3% deles consideram o terceiro governo Lula ruim ou péssimo. Num cenário comparativo, de agosto de 2023 para novembro de 2024, em pouco mais de um ano, houve um aumento de 11% de pessoas que rejeitam a gestão. Desafio enorme para Lula, que venceu a eleição com a diferença ínfima de votos, e quem tem toda a sua experiência como líder máximo da nação nunca enfrentou um cenário tão desolador.
Eleitoralmente, a preço de hoje, Lula precisa se agarrar aos 46% dos brasileiros que ainda aprovam e torcer para uma divisão na sua oposição. Apesar do péssimo cenário, a montagem do jogo político do próximo pleito pode fazer Lula vencedor até mesmo em primeiro turno. Uma divisão de direita entre Bolsonaro e Marçal, e com Lula conseguindo fazer aqueles que aprovam sua gestão darem um novo voto de confiança, o contexto vira positivo para Lula. Aí fala, né? Não, as denúncias de participação de Bolsonaro no golpe, isso, aquilo, outro, né? Enfim, faria Bolsonaro adversário ideal para Lula, principalmente se tiver alguém como Marçal, que tem capacidade de penetrar neste campo e dialogar diretamente com esse eleitor mais conservador. Curioso que também está dando tudo certo, né? Que Marçal vem para disputar com Bolsonaro. O lulismo e o bolsonarismo se retroalimentam, um precisa do outro para sobreviver. A força motriz do bolsonarismo é derrotar Lula e o PT, assim como a do lulismo é impedir a volta de Bolsonaro. Eu discordo isso daqui veementemente, mas para fazer uma certa ressalva, não falar que o jornalista está de todo errado, tem um ponto que eu falo para vocês, né? Que direita vocês querem ver nascer? Ou que movimento, né? O movimento que vocês se identificam? Para que lado você quer aquele caminho? Qual é a agenda? Qual é a agenda do seu movimento? Quando, para fazer parte do seu grupo, basta apenas estar contra o Lula, Geraldo Alckmin, de 3 anos atrás, 3 anos, é pouco tempo, ele estaria com você. Foi 3 anos atrás a mudança do Alckmin. 3 anos atrás foi a mudança do Alckmin. Ele estaria com você. Como vários desses grandes políticos estarão com você porque eles serão anti-Lula. A tendência é que o Kassab esteja contra o Lula. Você vai estar junto com o Kassab? Hoje a direita critica bastante o Kassab. Aí vai se unir com o Kassab porque ele vai ficar contra o Lula. Então tem que ter alguma coisa além do... Não, eu sou contra o Lula. Pô, beleza, bacana, você é contra o Lula, mas... E aí? Tem mais alguma coisa para oferecer? Qual é a agenda que você tem para oferecer nessa área? E a agenda não é você falar o seguinte, não, eu sou a favor do cidadão poder se defender. Pô, beleza, massa. E o que é que você propõe para isso acontecer? Qual é o plano? Qual o plano? Tem que ter um plano. Tem que aprofundar o debate público. Mas enfim, né? A inelegibilidade de Bolsonaro é um risco atroz para Lula. Não ter alguém como Marçal que divida o outro campo também é muito ruim para Lula, que precisa fugir de um segundo turno no qual o tema não será só posições ideológicas, mas a continuidade ou não de um governo frágil ou de pouquíssimas realizações. 2025 será fundamental para a construção desse cenário. Se o governo não conseguir melhorar, Lula precisará da tática bélica romana para tornar sua reeleição possível, né? Idealizador de divisão para conquistar, Júlio César também ficou famoso por um jargão que coaduna com o momento. Enfim, a sorte esteja lançada. Não vou ler em latim, que eu não sei latim. Aí o Estadão, para complementar o texto de seu jornalista, sua análise, hoje, para abrir o mês de dezembro, no editorial mais importante da semana, que são os editoriais de domingo, né? Que é o dia que muita gente compra jornal, aquele jornal mais grosso. É hora de uma nova direita. Ah, nem disfarçam. Se ainda tentava encontrar meios para dar vida, né, aos seus projetos, Bolsonaro teve suas chances drasticamente reduzidas com a nova condição de indiciado. O Estadão coloca as coisas de uma forma como... Não, tá mais ou menos possível, né? Assim dentro do jogo. Mas aí foi uma revelação. Nossa, nós fomos pegos de surpresa. Ninguém imaginava que Bolsonaro seria indiciado pela Polícia Federal durante o governo Lula. Nossa! Foi uma baita surpresa. Realmente, foi uma baita surpresa. Eu realmente achava que Bolsonaro não seria indiciado. Embora sejam incertos os desdobramentos do indiciamento apresentado pela Polícia Federal, há pelo menos uma certeza: o flagrante enfraquecimento político de Bolsonaro. Não sei, viu? Pela questão do indiciamento? Não sei. Os bolsonaristas mais fiéis costumam usar o exemplo do Lula, né, que estava preso e tudo mais, para alimentar a esperança de que Bolsonaro, uma vez favorecido por uma anistia que lhe permita disputar eleições, possa voltar ao poder nos braços do povo. Mas há uma diferença essencial entre os dois. Lula não tinha, como não tem, herdeiros evidentes à altura. Já no caso de Bolsonaro, há um congestionamento de candidatos razoavelmente viáveis para herdar seus eleitores. Será? Faz o teste.
Devolve aí a elegibilidade de Bolsonaro. Manda todo mundo colocar... Todo mundo não. Manda eles se unirem, escolherem o representante do grupo deles, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, ainda bota outro de vice, aí vai. Lula, Bolsonaro e a terceira opção. Aí a gente vê na urna quem tem viabilidade e quem não tem. Os bolsonaristas, contudo, não entregam os pontos e, sobretudo, os filhos do capitão desautorizam de forma agressiva quem quer que ouse se apresentar como líder do bolsonarismo sem Bolsonaro. De forma agressiva. Como assim de forma agressiva? Vocês poderiam... Sério, tu consegue imaginar o que seria de forma agressiva? Agressiva o quê? É xingando? É agredindo? Como é isso? Se o Estadão fala o seguinte, né? Os filhos de Bolsonaro desautorizam. Beleza, bacana. Ok. Você vai achar alguma postagem dele falando, cara, não existe Bolsonaro sem Bolsonaro. Olha o pessoal aí. Eu falo assim, às vezes utilizam de ironia. Também tem ironia às vezes. Agora vem com esse papo de forma agressiva. Isso aqui é uma fake news descarada. Deveria estar óbvio, né? O Estadão adora utilizar desses recursos. Não só o Estadão, o jornalismo. Aqui é igual André Sadi, jogo verde. Se não tiver ninguém para rebater, passa batido. Como assim? Todos queriam dar o golpe. Que todos? Não, que maioria? Que agressiva como? Explica. É sempre termos genéricos e adjetivação. Mas a realidade parece cada vez mais contrariar a vontade dos devotos de Bolsonaro. É claro que, mesmo fora da cédula eleitoral, Bolsonaro ainda será um porteiro eleitoral, mas é inegável que sua capacidade de ditar os rumos da direita se reduziu drasticamente. E a prova disso é que seus enroscos judiciais são cada vez mais um assunto da família Bolsonaro e cada vez menos um assunto do Centrão. O fato, portanto, é que a direita está diante de dois caminhos possíveis. Olha agora, esse aqui é o ápice. Ou você é um bolsonarista golpista, ou você abraça o liberalismo e a democracia. O bolsonarismo golpista de um lado e o liberalismo e a democracia de outro. Ou você é golpista ou você é liberal. Só existe democracia no liberalismo. Eu adoro isso, velho. E aí, você curte? Acelera, meu. Liberal, meu. Liberal, meu. E essa posição aqui deveria ser muito óbvia. Vocês que acompanham há mais tempo, que já devem ter pegado alguns dossiês. Quem já assistiu, inclusive, o dossiê da Bucha, o Estadão está na gênese da República. Gênese mesmo. E o Estadão foi criado para ser o veículo do marketing para a implementação de uma república no Brasil. Saiu de lá, do seio liberal brasileiro, né? Desde do patriarca e fundador Júlio de Mesquita, depois todo o legado de Júlio de Mesquita Filho, até agora. Não mudaram de posição, são coerentes. O problema é que ainda falta mais um choque de liberalismo para o Brasil dar certo. Alguns candidatos a substituir Bolsonaro ainda titubeiam entre um ou outro, como por exemplo o Tarcísio. E aí, Tarcísio? Você vai ser liberal ou você vai ser golpista? Venha para o golpismo, Tarcísio. Não titubeie, não fique em cima do muro. Se o governador Tarcísio hesita, este jornal não. Desde sempre o Estadão deixou claro que o bolsonarismo é basicamente reacionarismo, um extremismo destrutivo e orgulhosamente delinquente que prospera somente no ambiente de conflagração. É importante a negação da direita liberal. Liberal, meu! Acelera, você curte? Que é democrática. A direita liberal é democrática. Sustenta-se nas ideias republicanas e pugna pela manutenção das instituições. Os candidatos a liderar essa direita precisam saber que ainda estão para nascer sociedades mais bem-sucedidas que as democracias liberais não têm. Irmão, não existe sociedade melhor do que a democracia liberal. Não é improvável que vejamos esses dois caminhos bifurcados em 2026. E é por isso que eu não tinha como não falar do que a gente vai falar no segundo tema. Porque essa bifurcação está cada vez mais clara. Eu venho falando, o clima, inclusive, entre os deputados, na direita, não é mais o mesmo há um bom tempo. Mas a gente vai chegar lá. Que tenhamos em 2026 uma direita que expresse o cansaço da parcela considerável do Brasil com o modo bolsonarista de fazer política, assim como desejável, embora improvável, uma esquerda moderna,
com a visão atualizada dos problemas que o país precisa enfrentar, hoje pagamos a conta tanto do modelo de implosão do sistema político e da agressividade e ataque às instituições que marcam o bolsonarismo, quanto do pensamento rupestre na forma de gerir o Estado que marca o lulopetismo. Mas há uma boa notícia, pelo menos em relação ao primeiro. A perda de vitalidade de Bolsonaro pode acelerar o processo de superação desta fase tenebrosa da história brasileira. No tapetão, não vai. Mas vamos lá. Para falar sobre isso, e até que falando do Tarcísio, é uma posição aqui que eu juro para você, assim, abrindo meu coração 100%. Tarcísio passa longe de ser o meu candidato ideal, mas eu também não consigo enxergar o Tarcísio como o grande vilão. O Tarcísio foi bastante criticado esses últimos dias, que ele foi lá em Brasília. Bateu essa foto aqui, né? Tem vídeo também e tudo mais. E aí o pessoal perguntando, essa aí que é oposição, essa aí que é oposição, essa aí que é oposição. Só que ao mesmo tempo que eu sou ser humano, né? E eu, não queria ver o Tarcísio bater foto com Lula, eu também não sou um orangotango, né? Aí você vê, peraí. Ele foi lá em Brasília fazer o quê? Por mais que me doa ver uma foto do Tarcísio com Lula, pra ele falar em Brasília fazer alguma coisa, tá? Olha o que o Kaique Martins diz. Tá vendo essa foto aqui? Sabe o que ela significa? Trem entre Campinas e São Paulo. Rodonel, linha verde do metrô. Sabe por que Lula tá nela? Porque é ele quem assina. Pra galera que vive no espaço, era melhor recusar essas obras porque não se negocia, né? E dane-se o paulista. Então o Tarcísio foi lá realmente por essa questão que envolve essas obras. Foi lá porque são obras em parceria com o governo federal. Ele vai se negar aí lá a coisa. Então assim, sempre vai ter aquela parte de mim e falar, velho, não tinha outra forma, não tinha como mandar o secretário de infraestrutura. Eu tenho que falar, entendo também, né? Não dá pra fazer política com estômago, com as vísceras. Mas eu não consigo ficar num ponto e falar, o Tarcísio me traiu. E eu também não consigo ficar no ponto e falar, cara, é esse, velho. Esse é o candidato. Mas, e aí? Calma, tem mais coisa. Por exemplo, nessa mesma linha, né? Nem tudo, nem tão pouco. Esse rapaz aqui, Thiago Amaral, ele foi eleito pelo 55, pelo PSD do Kassab. Na época que começou aquela campanha com o Kassab, foi aquela gritaria, depois começou a vir o mais. Não, peraí, calma. Nem todo mundo do PSD não presta. Aí começou aquela correção de rota. O Thiago era o candidato, inclusive, do Felipe Barros, lá em Londrina. E aí você vê, nem tomou posse ainda. E com quem que ele tá? Com Carlos Nadalim. Postagem ali em conjunto, os dois. Conversa boa com o professor Nadalim, um londrinense que é referência nacional em alfabetização e políticas públicas educacionais. Falamos sobre desafios, oportunidades e o compromisso que assumi na campanha de garantir um ensino de qualidade para transformar o futuro das nossas crianças e construir um novo tempo para a Londrina. Eu não sou um cara contrário, não pode se unir com ninguém, óbvio que não. Mas sempre fico naquela, né? Até onde dá pra ir? Eu não teria assim um critério pra falar com vocês, gente. O critério é esse. Essa frase aqui acho que delimita muito bem com quem dá pra se unir e com quem não dá. Eu tenho um critério de pessoas que eu sentaria pra conversar. É o seguinte, essa pessoa apoia a perseguição? Não. Então eu sento pra conversar. Se não apoia a perseguição, eu sento pra conversar. Conversar não tira pedaço. Eu até ouvi uma frase esses dias. Qualquer conversa encurta distâncias. Só cuidado para não conversar demais e ficar perto o suficiente pro cara conseguir te meter a faca. Então você vai pra você manter a distância segura. Mas qualquer conversa aproxima. Então assim, eu não tenho uma frase para isso. Agora, para conversar é bem óbvio. Se tu defendeu perseguição, não dá para mim. Então, por exemplo, eu jamais sentaria para conversar com a turma do MBL. Jamais. Sentaria para conversar com o Aldo Rebelo, mas não é boa. Enquanto eu quero saber mais lá da história lá do soldado da borracha. Já fiz do sobre isso, me contei. Tu conhece alguma outra história aí de, sei lá, de biopirataria? Coisa importante teve no Brasil. Me contei igual dessa história. Pararia pra ouvir, mas e aí? A gente vai ter que encontrar em algum momento a equação, né? Até onde dá pra ir, até onde não dá pra ir, de modo que a gente não seja um grupo extremamente fechado e nem também aberto, que no final do dia a gente se perca, né, com o que a gente acredita, com o que a gente defende. Voltando para comentar o que o Estadão falou, e eu não esqueço que dias atrás, não tem nem 2 semanas,
Ciro Nogueira foi falar pro Metrópolis que já tem que decidir o candidato 2025. Não, já tem que decidir com calma, Ciro Nogueira. Bolsonaro vai ser... a própria CNN falou, pode ser por 3 semanas o candidato. Pode ser candidato por 3 semanas. Não vai poder, não? Já quer decidir em 2025? Calma, Ciro Nogueira. Tá nervoso. É o mesmo Ciro Nogueira que tá, né? Com pressa. Voltei a ser centrão. Ué, tu deixou de ser, foi? Eu não sabia. Recentemente, Ciro Nogueira cruzou com Gleisi Hoffmann no evento em Brasília e mandou enigmático. Voltei a ser centrão. Seria uma piscadela para o PT? Quando lhe pedem uma explicação para a frase, Ciro diz que não aguenta mais os extremos. Aí o PT não é extremo, né? Ou o PT recebeu a bênção do André Esteves. Aí o Ciro Nogueira tem que prestar, né? Carinho e todo amor que o Dedé merece. Mas aí voltando, que me deixa balançado. Tô sendo honesto mesmo com você, gente. Eu não consigo olhar o Tarcísio como a pior pessoa do mundo, mas também não consigo olhar e falar, cara, é esse aí, velho. Esse vai colocar o Brasil na direção que eu quero. A própria esquerda, quando analisa a direita, e quando ela tenta analisar de verdade, não é um comentário lacrador, só jogando pra torcida, e ninguém vai me falar que Breno Altman não é de esquerda. Ninguém vai me falar isso, né? Há uma forte coalizão que passa pelo Supremo favorável a uma ditadura de centro, marginalizando e punindo os extremos, retirando-lhes a voz. O alvo atual é o bolsonarismo, a extrema-direita. Mas a regra logo será aplicada à esquerda, chancelada por suposto discurso antifascista. Eu não acho que ele está todo errado. O Danilo Thomas vem na mesma linha, também um cara de esquerda. O establishment liberal deu início à parte 2 do plano de dominação, né? Porque o que é ser de centro? É ser liberal. Vão afastar Bolsonaro pela via jurídica, enfraquecer Lula pela via econômica, enquanto tentam viabilizar uma chapa que una o bolsonarismo do sistema, Tarcísio, por exemplo, a um representante da direita liberal como Temer. Ele tá falando o Tarcísio, só um exemplo, Tarcísio, Zema, o permitido, o que o Estadão gosta. Parece distante um plano como esse? Então você vai vendo essas movimentações de alguns players políticos. Em abril, eu acho que muita coisa vai estar bem mais clara. Porque não vai ter mais nenhuma discussão, nenhuma necessidade de se conter. Já vai estar tudo decidido. Não muda mais nada no cenário político brasileiro até a eleição de 22. Já teve eleição da Câmara, Senado, Municipal. Já deu o que tinha que dar, já teve janela partidária. Agora, irmão, só vai... Aí vocês vão ver semanalmente notícias sobre 2026, vai começar a sair pesquisa eleitoral olhando para 2026. Aí que a gente vai ver. Mas esse cenário é o que eles estão tentando fazer, é a terceira via, que a gente viu lá, tentaram fazer desde 2020, só que não foi para frente. A turma da Globo, né, preocupada. Com ou sem pacote, mercado apoiará adversário de Lula em 2026. Ah, o mercado é liberal. Por mais que Lula entregue, Lula tem entregando quase tudo. Então não é tudo. O mercado quer alguém que se entregue de corpo e alma aos seus interesses. Agora sim, teria uma chance de não acontecer. É o quê? Lula desistir de concorrer e colocar o Haddad. Aí teria apoio. Com base no que, Kim, você diz isso? Com base numa fala pública de André Esteves, que disse que numa eleição entre Haddad e Tarcísio, ele viajaria para a Europa, para não ter que escolher. Haddad fará tudo que a Faria Lima quiser. Tudo, absolutamente tudo. Aí você vai ver se não vai ter apoio. Mas muito mais apoio, porque é entrega mesmo, sem dó nem piedade. E não tem que prestar, sabe, esclarecimento para ninguém. Porque quando é um liberal de direita, querendo ou não, tem a militância chata. Tem a militância chata para ficar enchendo o saco dele. Tem a militância chata, tem os deputados chatos, que querendo ou não sabe que precisa do voto da militância. O liberal de esquerda é o pacote perfeito para Faria Lima. Vai entregar tudo e a militância só vai bater continência porque vai rolar o cacau. Vai rolar aquelas peças de marketing, publicidade, propaganda. Aí o influenciador de esquerda faz a festa. E tá aqui, ó. Rapaz, é uma das fotos do ano. Dedé, Percinho e Haddad. No almoço da Febraban, rapaz.
Olha a cara, rapaz, a expressão facial. Porque aqui numa foto que o jornalista fala, gente, ó o passarinho X, não. Aqui é aquele momento que você pega sem o cara saber que está sendo fotografado. Esses senhores, no dia que o dólar passa de R$6, esses senhores parecem que estarem preocupados. O povo desesperado. Olha a cara de felicidade do Dedé, rapaz. Ministro da Fazenda de risadinha com banqueiros enquanto o Brasil tem liquidação. Se eles estão rindo, o povo está chorando. Não tem outra forma de explicar isso daqui. Aí, para lembrar do ocorrido, o Estadão fez uma matéria aqui para mostrar, né? Dólar saiu de 5,81 para 6,11 em 48 horas. Veja como o pacote fiscal azedou o modo do mercado. Aí eu vi o inimigo dizer, né? Rapaz, 30 centavos em 2 dias, sem nenhuma ação para controlar a subida. Realmente precisa ser investigado, né? Uma das coisas que o Felipe Barros falou. E acho que aconteceu muita coisa no Brasil para acreditar. Assim, a própria imprensa noticiou que o pacote do Haddad foi vazado antes da hora pelo Luiz Marinho. Sinal que muita gente podia saber, né? Vai que tem alguém no mercado que já soubesse. Difícil as informações não terem rodado antes. E aí o Felipe Barros tinha reclamado sobre isso, né? Aí, antes de falar dele, ontem eu tava passando no Twitter e a Soraya, beijão, viu, Soraya? Soraya me lembrou de uma coisa que é muito curiosa. Pra galera que ficou jogando pedra no Felipe, né? Porque o Felipe ousou questionar o Deus mercado. Pode nem questionar, rapaz. Não, todo mundo é íntegro. Ninguém faz nada errado. Ela coloca ali, né? A notícia de 2020. Dólar salta para 5,71 com saída de Moro. Bolsa cai 7,4%. Hoje o Kim trouxe em vídeo que sempre me perguntava lá atrás. Pô, a mídia posta falas de políticos e por que o dólar aumentava? Lembrei, será que alguém ganhou muito dinheiro quando a mídia vivia dizendo que o Moro ia sair do governo na época? Alguém lembra dos gráficos no dia? Eu tenho do dia anterior à saída, que inclusive foi alvo de notícia e comentários no Twitter. O pessoal na época fez esse gráfico aqui, ó. Hora exata do boato da demissão de Sérgio Moro. 2 horas depois. Aqui é o Bovespa, né? Montanha-russa de emoções. Isso na época, em 2020... Isso aqui possivelmente foi dia 23 de abril, essa postagem. O Politiz escrevia, ó. Em um intervalo de menos 1 hora, os sites Antagonista e Cruzoé, porta-vozes oficiais do lavajatismo, publicaram 14 supostas notícias em tons negativos sobre Sérgio Moro e Bolsonaro. Confira o compilado exclusivo com a linha do tempo. Aí tá ali. Bolsonaro abandona Lava Jato. Moro pede demissão. Bolsonaro resiste a aceitar. Moro condicionou permanência à indicação de substituto. Reunião com diretores. Valeixo falou sobre substituição pela primeira vez hoje. Por que Bolsonaro quer tirar Valeixo agora? Maia defende a independência da Polícia Federal e diz não tem nada contra Valeixo. Grande Rodrigo Maia. Bolsonaro sabotou o projeto de Moro. Valeixo é a Corona Jato. A visita da morte. Congresso à espera. Congresso também não quer Valeixo. Urgente. Moro pede demissão, plano tenta demovê-lo da ideia. Assessoria de Moro diz que não confirma pedido de demissão. Moro mantém reunião com deputados da bancada da segurança e diz que fica. Na época, muita gente da direita achou estranho. Inclusive a oscilação que teve no mercado. Mas agora, rapaz, bastou Felipe Barros questionar. Aí agora... E é curioso, porque eu gosto de olhar quem criticou, os argumentos estão sendo colocados na mesa, como está o clima político. E vamos falar um pouco sobre isso, né? Depois da repercussão dessa postagem, teve uma postagem que eu acabei esquecendo, vou ter que dar pause para trazer. Nem vou colocar a postagem aqui, mas basicamente teve um cara ontem. O cara falou assim, ó, anotem. Eu vou só ler a postagem, para você ver o nível que as coisas estão chegando. Só para vocês sentirem o drama. Eu nem vou falar quem foi que postou. Tirem urgentemente Felipe Barros de perto de Bolsonaro. Ele foi o mentor intelectual da maioria das alopragens de Bolsonaro. Ele ficava do lado de Bolsonaro das lives passando alopragens. Ele influenciou os filhos. Por último, agora inventou uma história de inquérito. Enfim, era tudo que o ministro precisava. Escutem o que eu vou prever. Felipe Barros será o responsável pela prisão de Bolsonaro. Aquilo ali é um aloprado zero à esquerda.
Enfim, porque Felipe Barros, né, foi mexer no vespeiro liberal. Ah, Felipe, não sabe como é que as coisas funcionam. Enfim, aí Felipe voltou ontem, né? Já que o debate por aqui está interessante, vamos a algumas perguntas. O Estado brasileiro não pode ter nenhum mecanismo de fiscalização de venda de nossos ativos estratégicos, tipo reservas minerais, para países estrangeiros? Não pode ter nada, nenhum mecanismo de controle. E quando esses ativos são vendidos na maior desvalorização da história do real? Vamos trazer um caso concreto. Venda de urânio brasileiro para a comunada. O Estado brasileiro pode ter instrumento para fiscalizar e eventualmente barrar a venda? E aí? Ou como se trata de uma operação comercial de aquisição de uma empresa brasileira por uma empresa estatal comuna, o Estado brasileiro não pode se meter porque tem que respeitar o livre mercado? No caso das ONGs internacionais, queremos que elas continuem livremente atrapalhando o Brasil? Ou o Estado brasileiro pode ter instrumentos de controle do capital externo que elas recebem? Não, pode não. Acho que as ONGs têm que receber... Não tem que ter nem fiscalização. Não pode nem saber quem que tá doando. Por que você quer saber quem tá doando? Hein? Deixa as ONGs receber dinheiro, rapaz. Em paz. Aí vem lá o Médicos pela Liberdade. Quando é estratégico para o Estado, nunca é estratégico para o cidadão, Felipe. Na boa, você errou essa, né? Se é estratégico, não é estratégico para o cidadão. Entendi. Então, pelo seu raciocínio, os ativos estratégicos a seguir não são estratégicos para o cidadão. Tipo, fornecimento de energia, é bobagem. Se faltar, né, tanto fez, né? Tipo a Enel, por exemplo. A Enel que foi vendida para o governo italiano. O maior acionista é o governo italiano, que não investe o que deveria no Brasil. A grande Georgia Meloni tá aí agora, vai até no Brasil para pedir Lula, não cancele a concessão. E aí eles, assim, deixam a empresa ficar um lixo para ter uma maximização do lucro. Para quê? Para o dinheiro e para a Itália, para pagar as contas do governo italiano e eles alcançarem a meta fiscal deles. É sensacional. Então, assim, isso não é estratégico. Exploração de ferro, não, também não é estratégico, não. Vide as histórias aí ao longo da história do Brasil como um todo, né? Em especial a Hanna Mine. Extração de potássio, né? Também não é estratégico, bobagem. Vamos entregar tudo isso daí, porque se um dia fecharem todas as portas, falar assim, ó, não tem o Brasil, porque o Brasil do Lula resolveu desdolarizar, então o mundo não vai fornecer potássio pro Brasil. Pronto, quebrou a economia toda do Brasil, destruiu algo que não é estratégico. Não tem nada estratégico. Ainda tem exploração de petróleo na margem equatorial, que pela sua lógica não mudaria a realidade do Norte-Nordeste. Aí vem, se for feita pelo Estado, não. A Petrobras é nossa e tô pagando 6,50 lulis por litro de gasolina ruim. Aproveita o Black Friday e abraço, velho. Observação, gosto de você, mas nessa não tá certo, amigo. Seguimos aqui e ainda sugere o caminho da servidão. Não, Felipe, não seja um servo do liberalismo igual Médicos pela Liberdade, né? Liberdade para ser escravo. Olha que curioso, né? Veja como são as coisas. Você tá pagando 6,50 na gasolina é porque é estatal. Não é porque existe a paridade, né, dos preços internacionais. Não é porque existe uma paridade, é porque é estatal. Você tá pagando 6,50 porque não é porque quando você compara a Petrobras com todas as grandes petroleiras do mundo, a petroleira que mais paga dividendo em relação a investimento, ela, a cada $1 que essa grande empresa coloca em investimento, que é desenvolvimento de novas tecnologias, novas obras, cursos, etc., cada $1 que ela coloca nisso, ela paga 79 centavos de dividendo. A grande Petrobras, para cada $1 investido, paga 2,32 de dividendo. Isso também não tem nenhum tipo de interferência. Não existe nada também relacionado a todo o processo aí da era FHC. Nenhuma relação a isso daí, a forma como foi quebrada a quebra do monopólio.
Setor de energia também não tem nenhum tipo de interferência, ingerência internacional na tentativa de sabotar o Brasil. Walter Link é uma fake news, nunca existiu o Walter Link. Todas aquelas matérias dos anos 60 que mostram que o geólogo que era funcionário dos Rockefeller e que falou que o Brasil não tinha petróleo, aquilo é tudo fake news, ele nunca existiu, essas matérias é tudo fake news, tudo na Biblioteca Nacional. Ele nunca trabalhou para impedir o Brasil de encontrar petróleo. Não, fake news total. Desde 1930, quando se falava que o Brasil poderia explorar o seu potencial de etanol para parar de dar dinheiro para os Rockefeller, é tudo fake news também. Nunca os Rockefeller influenciaram no Brasil. Aquela CPI de 1957 que provou com documentos que as grandes petroleiras internacionais injetaram dinheiro nos veículos de imprensa, inclusive aquele mais famoso de todo, que ama o Lula. Fake news também. Isso nunca existiu. Né? Assim, é uma resposta que me deixa louco. Mas aí eu entendo. Eu entendo o Médico pela Liberdade. Olha esse comentário. Pô, pessoal, me desculpem a franqueza, mas 50 mil por mês pode sim ser considerado rico, dadas as condições do país. O salário mínimo é de R$ 1.400 e mais de 90% dos brasileiros vivem com menos de R$ 3.500 por mês. Aí o Médico pela Liberdade vem. Amigo, acelera! 50 mil reais? Você vive em São Paulo no limite, com a família de 4 pessoas. Não sobra 10% no mês. Sou liberal, meu. Sabe quanto é minha jaquetinha toda afofada? Liberal, meu. Acelera. Petrobras, não presta. Que o resto ganha pouco não é argumento para dizer que quem ganha 50 mil por mês é rico. Bem, no Brasil, para viver com folga, acima de 90, 100 mil. Rapaz! Acelera. Eu falei errado. Acerola. Meu pai é bom nesse trava-língua. Meu pai sempre falava isso. Acelera, acerola. Então, eu era casa suja, chão sujo. Fala rápido aí. Casa suja, chão sujo. Pra tu ver se não vai se atrapalhar. Liberal. Liberal é a onda. Caminho da servidão. Aí você vê, né? Brasil tem que ser a fazendinha. Vamos pegar um exemplo. Que o Felipe tá perguntando, o Brasil não pode ter nenhum mecanismo para evitar a venda? Lá vai o Biden, né? Biden deve bloquear a fusão de 14,4 bilhões da US Steel com a Nippon Steel. Não vai vender, não. Setor energético, ou setor estratégico. E o Biden tá fazendo isso daqui porque o Trump falou, eu vou impedir. Comigo não rola. Aí o Biden, antes de ir embora, falou, não, vou fazer aqui também, realmente para não deixar. O Trump, comigo não tem venda da US Steel comigo. O Trump já deixou claro. A empresa é minha. Não vai vender. Falei, né? Direita do livre mercado vem com bloqueio de vendas de ativos por segurança nacional. Mas aqui o capital é livre. Aí vem, ó. Rafael Lima com suas ideias radicais. Falei no vídeo da escala 6x1 e vou continuar falando. A direita precisa estudar economia ou vai tomar um baile de novo em 2026. Isso aqui é analfabetismo econômico. Realmente. Tem que tomar aulas. Misses. Igual o Trump tomou. Aí o Arthur comenta, né? Rapaz, Fukuyama falava a mesma coisa do Trump, né? Pelo visto, enterrou o liberalismo. Quem tomou um baile foi a BlackRock. O derrotado da eleição dos Estados Unidos foi o liberalismo. Do mundo, né? Mas tudo bem. O errado é o Felipe Barros. Aí olha quem apareceu, rapaz. Olha quem apareceu. Não vou comentar muita coisa não, né? Tá doido, meu bem? Já falei pra vocês, falo de novo. O clima no bolsonarismo há muito tempo não é mais o mesmo. Grande união da direita. E outra coisa que também chama minha atenção, eu não vou entrar nesse texto. Se eu fosse entrar, eu ia entrar já no texto comentado. Ontem eu vi um comentário pro cara destrinchando esse texto. Mas mais do que isso. O Space Liberdade, eu nunca vi o Space Liberdade colocar texto de ninguém para discussões econômicas nem nada. E aí, curiosamente, rapaz, o Space Liberdade, que é o perfil de apoio ao Grupo Intergaláctico, e é o perfil que veio com a história do furo. Lembra do furo? Lembra do furo? Que ficou ele e o Cláudio Dantas inventando lá a questão que até envolvia no final do dia
uma notícia de 38 dias antes, que ele falou, ó lá, o Alcolumbre fez isso, fez aquilo, outro, etc, tudo mais. Aí o Cláudio Dantas rebatia ele e fala, ué, mano, me cita, né? E colocou a matéria. Aí o Space News coloca, não, eu peguei da CNN. Aí ele esqueceu que a matéria tinha 38 dias. E botou bomba urgente, né? Nesse mesmo padrão. Aí eu fiquei olhando, falei, que curioso, né? Olha de onde estão vindo as refutações ao Felipe. Mas vamos voltar pra cá. Acredita no Estado, ou soberania nacional, ou se diz nacionalista, é comunista. Comunista. Não é à toa que o ídolo Enéas criticava a privatização da Vaz, criticava o Plano Real e queria controle de preço. Então aí, né? Tá aí, revelado. Direita comunista. Trump comunista. Aí vem a Tsuki, né? Ela fez um comentário longo, ela perguntou pro ChatGPT. Aí é curioso. Peraí. Essa visão generalizada também é complicada, né, irmão? Porque se for assim, o Japão é mega comunista. E é, né? Todo mundo sabe disso. A Honda mesmo é uma empresa muito comunista. A Honda, a Toyota. Eu acho que aquela cor vermelha do Civic. É um vermelho específico do Civic, já percebeu? Tem até numa letra R, né? O Type R. Um Rzão assim. Aquele vermelho. Vai olhar se não é o mesmo vermelho da União Soviética. Comunista, ninguém sabia disso. Tava se escondendo. Foi desmascarado agora. Aí ele colocou, né? Fui lá perguntar pro ChatGPT, né? Um pouco mais, item a item. Um pouco sobre essa política econômica japonesa. O governo japonês mantém um controle rigoroso sobre ativos financeiros estrangeiros, especialmente aqueles relacionados a investimentos externos, para proteger sua economia e segurança nacional. Abaixo estão alguns exemplos do que o Japão controla ou fiscaliza. Primeiro, investimentos estrangeiros diretos. O Japão monitora e regula os investimentos estrangeiros em setores sensíveis, para garantir que eles não ameacem a segurança nacional, a ordem pública ou a economia. Malditos comunistas japoneses. Felipe Barros deve dirigir um Civic, viu? Tô sim, comunista. Lei de controle de câmbio e comércio exterior. Obriga investidores estrangeiros a notificarem previamente ao governo japonês se quiserem adquirir 1% de empresas em setores estratégicos, como defesa, tecnologia avançada, energia e telecomunicações. Após a notificação, o governo pode exigir ajustes ou até bloquear o investimento. Mas, e cadê o livre mercado? O Japão não leu Mises, não leu Hayek, não leu Rothbard. Malditos comunistas japoneses. Meu Deus do céu. Transferência de fundos e empréstimo externo, né? Regulação de transferências financeiras. O governo japonês monitora fluxos financeiros internacionais para evitar práticas ilegais, como lavagem de dinheiro, financiamento de quem toca o terror. Bancos e instituições financeiras são obrigados a relatar transferências suspeitas ao órgão regulador. Controle sobre empréstimos externos. Há restrições sobre empréstimos feitos por entidades estrangeiras que possam gerar desequilíbrios financeiros ou riscos à estabilidade econômica. Compra de ações em empresas listadas. Investidores estrangeiros que adquirirem participações substanciais em empresas japonesas são monitorados. O objetivo é evitar controle indevido ou influência em setores estratégicos. Felipe dirige um Cívico ou é um Corolla. Certeza, é japonês, comunista. Títulos governamentais japoneses. O governo controla a participação estrangeira nos títulos da dívida pública para proteger a estabilidade do mercado financeiro e do iene. Mas no Brasil tem que aumentar a taxa Selic, porque senão o investidor estrangeiro não vai comprar o título brasileiro. Vamos aumentar a Selic aqui um pouquinho mais, vamos botar aqui 20% na Selic. Vamos encarecer a vida de todo mundo para o investidor estrangeiro botar dinheiro dele no Brasil. Meu Deus, vamos subir essa Selic aí, viu? Financiamento de pesquisa e tecnologia. Controle de financiamento estrangeiro em universidades e laboratórios. A fiscalização sobre fundos vindos de entidades estrangeiras, especialmente em áreas sensíveis como inteligência artificial, semicondutores, biotecnologia, para evitar vazamento de tecnologia e conhecimento estratégico. Esses caras não sabem nada de livre mercado, meu Deus. Parcerias público-privadas e infraestrutura. Aquisições em infraestrutura crítica. O Japão regula, fiscaliza investimento em infraestrutura essencial, como portos, rede de transporte, sistema de energia. Eu não aguento mais japonês. Vou ter que mandar
o Salles com o Rafael Lima ir lá explicar para eles que eles têm que vender as, né, concessionárias de energia deles, painel, vender para os italianos. Vendam, seus idiotas. Ah, meu Deus. Porque não quer que o estrangeiro tenha controle excessivo. Tudo comunista. Transparência em doações estrangeiras. Aqui é o que o Felipe Barros estava falando, né? A questão das ONGs. O governo japonês monitora contribuições financeiras de estrangeiros para ONGs ou partidos políticos, para evitar influência política indevida. Isso é um absurdo. Absurdo. Como assim? O Soros não vai poder doar? Não, tá errado. Essas medidas refletem a preocupação do Japão em equilibrar a abertura econômica com proteção à segurança e aos interesses nacionais. E essa de ontem, hein? Eita, que agora os liberais não sabem onde colocar a cara. Brasil assume presença do BRICS a partir de 2025. Saiba quais temas serão debatidos. Lula destaca o poder econômico do BRICS e defende desdolarização. Essa discussão não pode ser mais adiada. Com Rubio nos Estados Unidos, Brasil presidirá BRICS no pior momento. E aí ontem, Trump ameaça países do BRICS com tarifa de 100% se eles se afastarem do dólar. E tá ali. Postagem original em inglês. E até coloquei do Hércules. Lembra do Hércules, do SBT? A ideia de que os países do BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e assistimos, acabou. Exigimos um compromisso desses países de que eles não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano. Ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Eles podem encontrar o totário. Não há chances que o BRICS substitua um dólar americano no comércio internacional e qualquer país que tente deve assinar Adeus América. Deve assinar Adeus à América. E o Hércules comenta: estou muito feliz de ter um presidente que coloca a América em primeiro lugar. Porque é o que o Trump está fazendo. O Trump não está colocando o Brasil, o mundo, a Europa. Essa medida do Trump, gente, ela não é boa para nenhum país, só para os Estados Unidos. Só para os Estados Unidos. Seria muito melhor para o Brasil se o mundo inteiro comercializasse com real. Mas nunca vai, com real no Lula, não vai acontecer, né? Quem sabe um dia, não falo nunca não, para não jogar praga. Mas ele tá pensando no país dele, e aí? E aí? E aí? Ou você apoia o Trump ou você é liberal, os dois não dá. Qual é, sabe? Qual é o cenário aqui que os liberais, qual é o malabarismo que os liberais vão fazer para justificar o que o Trump tá fazendo? Uma medida protecionista que vai contra o livre mercado. Ele está usando o dinheiro como uma ferramenta, não é um negócio físico, né? Mas aí, como se fosse isso, né? E aí? E aí? Trump deve ser comunista, igual os japoneses. O errado é o Felipe Barros, tem que estudar analfabeto. Felipe é analfabeto. Estados Unidos acerta um subsídio de 7,86 bilhões à Intel para a fabricação de chips. Fomento de indústria de ponta, né, aqui, que você está na fronteira tecnológica, né? Você está realmente, o que é que existe mais no top? Semicondutores, processadores cada vez melhores. Ainda tem a batalha eterna, né? Intel versus AMD, mas bem que agora com novas arquiteturas, novos sistemas operacionais, vem aí a Cloud com outras. Mas então a AMD para computador ainda está... Se bem que a Snapdragon vem crescendo também. Mas enfim, ainda são as duas maiores. Tá aí. Então você incentiva a indústria, tem impacto geopolítico total, porque o mundo depende de semicondutores. Você tem uma indústria que pagará melhores salários e o governo se preocupando com diversas questões. Mas assim, não é um subsídio pelo subsídio. Não é que, vou criar um campeão nacional, né? A Intel é campeão nacional, a Intel faz o B de Biden ou faz o D de democrata, então vou apoiar. Cara, não é assim. Nenhum país se desenvolve sem uma política de Estado. Infelizmente, no Brasil, você tem uma esquerda petista e os liberais que eles odeiam o Brasil. Os liberais só pensam no bolso deles. E a esquerda só pensa no seu próprio bolso e continuar no poder. Não tem nenhuma política de Estado. Você fala, cara, e aí, velho? Sai governo, entra governo. Qual o plano? Qual o plano do Brasil? É ser o quê? É ser a grande fazenda do mundo? Pô, pelo menos, vamos tentar ter concordar em alguma coisa pra gente tentar ter algo mais perene,
mais robusto. Sabe, vocês não estão meio assim chateados, tristes com a situação que o Brasil se encontra? Vocês não acham que o noticiário de notícias econômicas devia estar preocupado com questão de inflação, com câmbio, mas também preocupado com pobreza, também preocupado com poder de compra? É tão safado algumas coisas. Você olha assim, ó. A inflação estourou a meta, tá aqui 4,70 e poucos por cento. Quanto vai no supermercado? Faz a feira. Tá 4,70 e pouco a inflação pra tu? Ou tu tá vendo uma inflação muito mais alta? Eu acho que tu tá vendo a inflação muito mais alta. Muito mais alta. Mas por que é 4 e pouco? Porque é o IPCA. O IPCA pega vários itens, faz meio uma média no final do dia. Então assim, eu acho que a gente tem que voltar a se preocupar mais em economia real, mundo real. Mundo real. E aí? Como é que tá o poder de compra? Tá tendo carro, tá tendo casa? As pessoas estão mais endividadas, menos endividadas? O ser humano. A economia tem que funcionar para o ser humano. Para o ser humano, não para o mercado. Cara, beleza, tem que estar com os números bonitos, bacanas. Mas eu tô muito mais preocupado com a vida do ser humano comum do que qualquer outra coisa. E não vem querer me falar que para a vida do ser humano comum tá boa, tem que estar isso, aquilo, outro, porque não tem nada na imprensa sobre o ser humano comum, quem produz, quem trabalha. As preocupações é só com o investidor. Só com o investidor. Essa postagem aqui é alguém da esquerda, porque você vê ali ó, os termos utilizados. Incentivo estatal para mim, neoliberalismo total para você. Em pleno 2024, e ainda existe burro acreditando que a economia dos Estados Unidos funciona sem qualquer apoio do Estado. No vídeo de ontem, eu tava passando ontem e vi esse comentário aqui da Bruna, sei lá, fica parecendo que eu tô falando de defesa própria. Meio que tô também. Olha só como o imponderável dá motivos para sorrir. Ou naquela notícia que é um absurdo, né? Desumano, que o governo está propondo. Desde a Nova República, ser de direita é ser abertamente liberal. Quem precisou ser domada para virar liberal foi a esquerda. E agora, nos estertores da Nova República, a esquerda hegemônica é abertamente liberal. Defensora de cortes de gastos sociais e privatizações, sobretudo por meio da contratação de ONGs para gerir a coisa pública. Em 88, quem quisesse acabar com o social e com a soberania precisaria domesticar a esquerda, e assim fizeram. No entanto, se um Haddad ou Cantalice viraram expoentes do liberalismo à esquerda, a direita, um Kim Paim, Felipe Barros, tratam de trazer de volta as mesmas preocupações que já foram importantes para aquela mesma esquerda combatida, extinta pelos liberais. Espero que os brasileiros inimigos do liberalismo e verdadeiros patriotas estejam prontos para cooperar, colocando-se acima de divisões de direita e esquerda. É difícil achar gente na esquerda, né? Mas se tiver, converse numa boa. E aí a Patrícia Silva é uma mulher de direita, ela fala bastante aí contra, principalmente o feminismo, e também sobre essa questão da agenda negra e tudo mais. Ela fala o seguinte, né? Criada em 16 de setembro de 1931, no centro da cidade de São Paulo, a Frente Negra Brasileira foi também o primeiro partido político formado por negros. A ideia de fundar a FNB se deve a Francisco Costa Santos. Em 1931, Chico, como era mais conhecido, teria convencido Isaltino Veiga dos Santos a desenvolver a ideia. O primeiro presidente da entidade foi o irmão de Isaltino, o intelectual Arlindo Veiga dos Santos, que permaneceu no cargo até 1934. Ele, que era católico, monarquista, nacionalista e tradicionalista, também foi presidente da Ação Imperial Pátria Novista Brasileira, uma organização monarquista com inserção em vários estados do país. A Frente Negra Brasileira não foi apenas a mais importante entidade da história do movimento negro brasileiro, foi também o movimento social mais importante do Brasil durante o século XX inteiro. E, meus amigos, a FNB era o que hoje nós chamamos de direita. A nova direita anda para trás ao ignorar os problemas sociais e ainda acha que está certo a fazer isso. No vídeo, o historiador Petrônio Domingues, professor da Universidade Federal de Sergipe, explica que até o final da década de 70, o movimento negro não esteve ligado à esquerda, e sim à direita. É a partir da criação do Movimento Negro Unificado em 78 que seus militantes passaram a difundir a ideia que associa um regime de exclusividade, pautante racista à esquerda, e eu fui parar para ver o vídeo que ela está falando, todo esse processo, como caminha em direção ao marxismo. Isso daqui eu trouxe porque acho que está na linha do que eu fico assistindo também. A gente tem que voltar a falar
tem que voltar a falar e tem que ampliar o debate dos assuntos que a direita aborda. A gente tem que falar o que incomoda a população. Temos que comentar sobre o que incomoda a população. Inclusive foi algo que aconteceu nos Estados Unidos, né? Teve até uma matéria, como o Partido Republicano se tornou o Partido dos Trabalhadores. Não o PT, né? Assim, dos trabalhadores, pessoas que trabalham, na classe operária americana. Quem trabalha? A classe média baixa. O povo quer solução, gente. Sabe? E aí, pelo amor de Deus, o livre mercado resolver tudo, não vai. A coisa é tão absurda. Só na língua, não é nem na língua portuguesa, só no Brasil, existe um termo para você ridicularizar quem tem um pensamento nacionalista, que é o termo ufanista. Ufanista não existe em outra língua. Não existe outra língua, o termo ufanista. Não existe, só no Brasil. Você pode ser nacionalista no Japão, nos Estados Unidos, aquela bandeira americana, e os carros, não. Você pode ser na Europa, você pode ser na Austrália. Aqui você vai na Austrália, os caras aqui ainda tem um negócio que é meio local. Você vai comprar o produto, eles colocam assim, isso aqui foi feito em Queensland, que é aqui o estado, né? Esse povo, eu não vou comprar apenas um produto australiano, eu vou comprar um produto do estado. E eu mesmo tento comprar. Quando eu ver que eu já vou comprar daqui, eu vou comprar do meu estado. É que o meu estado dê certo. Comprar ali um pão, uma banana. Pô, vou comprar banana do meu estado, comprar lá de Vitória, nem gosto de Vitória. Só tem esquerdista lá. Piadas à parte. Pô, todo país pode. Aí você pega aquele comentário que a Atsuki rebateu. Se você defende soberania nacional, se você tem algum, sabe, algum enfoque nacional, não, você é um comunista. Você é um comunista. Que união é essa, sabe? Assim, que união é essa? É o tempo todo a turma forçando a mão. Os liberais, eles só apoiaram o Bolsonaro porque do outro lado meio que era o Haddad e eles achavam que a coisa dava pra ir. Mas se você acompanhar o governo Bolsonaro, as confusões que tiveram, os liberais no final do dia, eles causaram muito mais confusão do que ajudaram. Mas muito mais confusão do que ajudaram. Tenta se lembrar aí quando foi que tu viu algum liberal aí, porque foram vários que fizeram parte do governo Bolsonaro. Quando tu viu eles entrando, que tinha aquelas tretas do dia a dia, algum escândalo que a imprensa botava pra frente que era, sei lá, saco vazio, que o povo desmentia. Quando é que tu viu alguém abrindo a boca pra falar de qualquer coisa? Na hora do vamos ver quem que tava ali do lado. É sempre aquela lá mais ideológica. Olha agora na eleição, sabe, de 2024, quem aparecia a vez ou outra aí para falar, né, e até defender dos absurdos das redes sociais, gente defendendo prisão de Bolsonaro nos últimos dias, gente desejando até o próprio Tarcísio, né, que o PC desse cabo na vida dele, coisas absurdas. Quem silenciava sobre isso? Quem são os políticos que essa turma gosta? Eu não acho que a dita união da direita vai levar a direita a algum lugar. Eu acho que vai levar os liberais a algum lugar. A mesma galera que pongou lá atrás e quer pongar de novo. Quer se descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Sei que não dá pra fazer tudo sozinho. Sei que não dá pra ser 100% purista nas ideias. Até critico quem pensa dessa forma. Agora também tem que achar um meio termo, né? E como a galera tá colocando alguns termos aí, pra mim não dá. E eu queria comentar, porque a gente já comentou ontem. Então fica aí de complemento. Não acho que essa história vai muito mais longe depois da resposta que o Felipe deu ontem. Mas, por hora, é isso. O vídeo ficou longuíssimo, vai sair atrasado, mas já aconteceu. Se gosta do meu trabalho, se um pouco mais, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpam.com.br. Já viu, né? Imagina se a gente ainda fosse falar do dossiê do Nossas hoje. E é isso. Que grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!